Salve, salve a todos. Vamos então começar mais um episódio do podcast do canal Doutor Ajuda, o Doutor Ajuda Cast. Hoje o tema é muito interessante. A gente vai falar sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço e câncer de laringe. Antes de apresentar os nossos convidados aqui, eu preciso falar um pouquinho de qual que é a proposta do Doutor Ajuda Cast. Qual que é? É trazer pessoas que têm histórias marcantes em saúde, que vão contar essa história pra gente, e ao mesmo tempo trazer um profissional de saúde que vai detalhar e vai destacar os principais pontos dessa história, explicar pra gente. E dessa maneira a gente vai tentar extrair o que a gente pode aprender com isso e que pode trazer benefício para você e para todos nós. Esse é o nosso objetivo com o Doutor Ajuda Cast. Bom, vou apresentar aqui as pessoas. Antes disso, antes de falar das pessoas, tem que falar da nossa parceria. Então, esse podcast tem a parceria da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e tem o apoio da Atos Medical. Vamos agora apresentar as pessoas. Então aqui estou com o Dr. Murilo Neves, que é cirurgião de cabeça e pescoço e faz parte da Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Estou também com Luiz Carlos Bazuco, que ele trabalha com vendas e ele, no caso, é um paciente que vai narrar para a gente a história. Ele teve um câncer de laringe e vai narrar para a gente essa história toda. Denise Yanassi, que é médica ginecologista e uma das fundadoras do canal Doutor Ajuda. E eu, Fábio Ortega, que sou médico urologista, também um dos fundadores do canal Doutor Ajuda. Preparados? 100%. Preparados todos? Então, antes de começar, vamos começar a falar do Júlio Verde. Opa! Que é de prevenção. Então, o que é o Júlio Verde e qual que é a história dessa campanha? O Júlio Verde é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço já faz há 10 anos. Esse ano nós estamos comemorando 10 anos de Júlio Verde. É aqueles meses que tem cores, né? Começou inicialmente lá com o câncer de mama, o Outubro Rosa, e foi se espalhando pelos meses. Hoje, praticamente todos os meses tem alguma cor específica. E o nosso da conscientização para a prevenção das neoplasias em cabeça e pescoço é a cor verde escolhida, e o mês é julho, dia 27 de julho, que é o dia o dia oficial da conscientização da campanha, mas é o mês inteiro. Então, o mês de julho inteiro, a sociedade se dedica muito mais ativamente às campanhas de prevenção, conscientização e assim por diante, para a população tomar consciência e ter a informação e poder não pelejar tanto, ter tanta dificuldade no tratamento desse tipo de neoplasia dessa região, né? Boca, principalmente, laringe, tireoide, agora nos últimos anos também com uma incidência bastante grande. Então, é mais ou menos por aí. Vamos mostrar, é muito comum, Murilo? É muito comum o câncer de cabeça e pescoço? Vamos mostrar os dados aí, que acho que vai ser interessante. É relativamente comum, sim. O câncer de cabeça e pescoço está sempre entre os 10 mais comuns, tanto para homens quanto para mulheres. Uhum. Claro que, de acordo com o sexo, vai mudar um pouquinho a sua incidência. O homem tem um pouco mais de cavidade oral e de laringe. Uhum. Então, é boca, né? Então, a cavidade oral compreende a boca e o começo da garganta, aquela parte de trás ali, atrás da úvula, da campainha ali. Uhum. Então, tudo isso a gente chama de cavidade oral. Uhum. E a laringe, que é a caixa da voz aqui, literalmente fica nessa parte mais dura aqui, do pescoço, mais de baixo, que é onde a voz é produzida. Perfeito. Então, e tireoide também entra. E a glândula tireoide, a famosa glândula tireoide também entra, né? A glândula tireoide tem uma incidência maior nas mulheres, por exemplo. Então, acaba sendo ali o quarto, quinto câncer na mulher, mais comum. E da cavidade oral também, entre os homens, está ali normalmente entre o quarto ou quinto, a depender do ano, e laringe geralmente pelo 8º lugar ali dos 10 mais comuns, tanto para homens quanto para mulheres. Então, tem bastante. Então, vocês viram os números que estavam apresentados, quem estiver assistindo, né, principalmente. Então, nós vamos ter ali... Próximo de 40 mil pessoas. Próximo de 40 mil pessoas esse ano, só desses 3, né? Tem outros, mas que acabam sendo um pouco mais incomum. É muita gente. Isso, né? Cavidade oral e laringe acaba sendo a maioria homem, né? 80% a 90% acaba sendo homem. O que inverte para câncer de tireoide acaba sendo 80% mulher, mas homem também tem. Então, precisa fazer a prevenção. Então, para esse ano, o INCA que faz essas estimativas, o Instituto Nacional do Câncer, fica lá no Rio de Janeiro. Todo ano ele faz as estimativas do que nós teremos de câncer para todas as neoplasias, não é só a cabeça e pescoço, são todas. E eu só selecionei aqui as da nossa campanha, as principais que a gente vai conversar, e a de laringe, que é o tema principal de hoje,
nós vamos ter aí estimados 7.790 pessoas esse ano com diagnóstico novo, né? Sim, acabou de fazer o Novos diagnósticos para câncer de laringe no Brasil como um todo, né? Então vamos focar. Então agora a gente vai voltar e focar no caso do câncer de laringe. Opa, vamos lá. Vamos falar agora com o Bazuco aqui. Preparado, Bazuco? Preparado. Então conta um pouquinho da sua história desde o começo e a gente vai destacando ponto a ponto aí. Ok. Eu tive o diagnóstico de câncer de laringe em 2015. 2015. Em 2015. Inicialmente, um ano e meio antes, começou com uma rouquidão, né? Uma pequena rouquidão que foi evoluindo, né? Eu fui tratando com a parte de otorrino, né? Fiz 2 cirurgias, né? Da corda vocal, da prega vocal, né? Porque foi diagnosticado uma leucoplasia na prega vocal direita, né? Aí como a cirurgia não resolveu, né? A gente acabou identificando que realmente tinha um tumor na prega vocal direita, né? Então vamos por partes. Então foi ótimo. Vamos falar dos sintomas. Porque você falou que começou com rouquidão, né? Começou com uma rouquidão. Então acho que até é legal o Murilo falar, né, quais são os sintomas de câncer de laringe. Isso, importante, né? Mas Então, talvez antes até falar o que é laringe. claro. Vamos falar o que é laringe antes, depois a gente fala dos sintomas. Laringe é um órgão que a gente fica aqui no pescoço, né? Todo mundo tem. É bem o pomo de Adão aqui, é o topo da laringe, né? No homem é bem mais bicudo, na mulher acaba sendo mais suave. E a laringe é um órgão que tem 3 funções primordiais. Ela tem a função primeira de respirar, sem essa... É um tubo. É um tubo, não dá para fazer mais nada. Ela tem a segunda função primordial de engolir, para a gente não engasgar. E ela tem a terceira função primordial, que é de falar. A nossa voz, o timbre vocal, a característica individual da voz de cada um, está na prega vocal e no grau de tensão que a prega vocal tem, que é relacionada à anatomia de cada um. Sim. E cada um vai ter um tom de voz especificamente por conta disso. A laringe é esse órgão. Então é bem ali que separa a parte respiratória da parte da comida. Perfeito. E a comida tem um caminho. Quem estiver podendo ver aí na tela, a comida tem o caminho... Do tubo da frente? Do tubo de trás, né? A comida, no caso, né? Quando vem pela boca, no tubo de trás. A laringe fecha e a comida desce pelo esôfago, né? Vai para o intestino. E quando você respira, a laringe fica aberta. E é a laringe que mantém a estrutura aberta para você poder respirar. E ela tem ali os músculos e a prega vocal. E ela que fecha na hora de fonar, na hora de falar. Então, os sintomas eles estão muito relacionados a essas funções. Então, como o local mais comum do câncer na laringe é exatamente na prega vocal, a laringe tem algumas estruturas diferentes, né? Tem a parte de cima, a parte da prega vocal e a parte abaixo da prega vocal. Como normalmente, provavelmente a gente vai conversar que são tabagistas, os pacientes, né? E o carcinógeno ele se deposita em cima da prega vocal, porque ela é plana. Então é o mais comum. Então 60% dos cânceres são na prega vocal. Então acaba sendo o primeiro sintoma uma disfonia, uma rouquidão. Então há uma recomendação de qualquer rouquidão que perdure por mais de 15 dias... deve ser algo que deva chamar a atenção e você deve procurar um profissional. Então é diferente de você ficar gripado, pegou uma laringite, alguma coisa, você pode ficar rouco ali 10, 12 dias sem problema nenhum, a voz vai começar a melhorar e você sabe que a coisa está encaixando e está tudo voltando ao normal. Mas uma disfonia, uma rouquidão que perdura por mais de 2 semanas, essa sim... Tem que investigar. Deve ser investigado. Esse é o disparado, o sintoma mais comum. Qual que é o inconveniente e a dificuldade? Que como a maioria dos pacientes são tabagistas, o tabagista tem uma voz diferente por natureza, digamos assim, né? Como ele fuma. Tem uma voz mais rouca. Ele tem uma voz mais rouca. Então, como é que você vai ter a percepção de que ele acabou ficando rouco, né? Porque a voz dele já é rouca e ele acaba incorporando aquela rouquidão para o dia a dia dele. Eu estou um pouco mais rouco hoje, um pouco menos rouco hoje.
Então a coisa vai, às vezes fica bastante trabalhoso nesse quesito. Então, mas esse é o primeiro sintoma que o Bazuca até comentou aqui, que ele teve, que machuca a prega vocal para de funcionar adequadamente, a voz fica rouca. E depois disso vem a parte da deglutição, é o segundo sintoma, então aquele ou dor ou dificuldade para engolir. Qualquer um dos dois, a pessoa começa a engasgar muito, ou começa a sentir que tem dificuldade para sólido, começa a ir para o pastoso, ou começa a pôr água para a coisa descer, porque não consegue. Né? Ou dor mesmo para engolir. Na hora que ele engole, sente dor. Isso é um sintoma de bastante alerta, né? O último sintoma que ele vai ter especificamente na laringe é falta de ar. Esse é o último, porque precisaria ocluir o espaço inteiro da luz que passa o ar, né, do espaço de dentro, para a pessoa ficar com falta de ar. Então, esse seria o último sintoma. E tem mais um sintoma para o câncer de laringe que é bastante importante, que é o surgimento das ínguas do pescoço. Principalmente quando a pessoa for mais magra, mais fácil de examinar. Então, você tem uma rouquidão e aparece uma íngua no seu pescoço. Você tem uma dificuldade de engolir, aparece uma íngua no pescoço. Principalmente essas ínguas na parte mais alta do pescoço, elas são bastante sugestivas, aumenta bastante a probabilidade de você ter uma neoplasia na laringe especificamente. Uma coisa só, você falou de dor de garganta, só porque às vezes o pessoal fala, eu tô com uma dor de garganta, na verdade é uma dor de garganta que persiste um pouco mais, né? Dor pra engolir, que agora geralmente não é uma dor de garganta dessas que a gente tem de faringite ou quando a gente está gripado. É uma dor para engolir, é uma dor pontual no momento da deglutição. É que a hora que vai fechar a laringe, para você não engasgar, tem um tumor ali e nesse momento que você engole é que vai doer. Você tinha? Você tinha. Bom, você falou da rouquidão, né? Inicial, mas você tinha algum desses outros sintomas? Sim, tive alguns desses sintomas que ele passou. Tinha muito pigarro também, secreção, né? Ficava toda hora incomodando. E justamente foi o que o doutor falou, na hora de engolir você começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada, não é uma dor de garganta comum, né? Então na hora de se alimentar e engolir, doía. E daí, para você fazer o diagnóstico, então primeiro você fez o diagnóstico, você fez aquele exame, como é que... Laringoscopia, não foi? Laringoscopia. Começa com laringoscopia, né, que é nasal, né? E ali realmente ela consegue visualizar toda a laringe, né? É esse mesmo. Vamos perguntar para o Murilo, o que é a laringoscopia? Explica para a gente. Olha, quando o paciente tem algum sintoma, principalmente existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todo mundo que fuma e ou bebe, que a cada intervalo regular anual seja atendido por um profissional de saúde da área da cabeça e pescoço, que pode ser cabeça e pescoço, pode ser um otorrino, pode ser um dentista, alguém que pelo menos examine a boca. Então fica aí a dica, se você fuma, tem mais de 40 anos, você está numa faixa de risco grande para o câncer de cabeça e pescoço, você deve procurar um profissional a cada intervalo regular e, obviamente, quando algum desses sintomas que a gente já comentou aparecerem, você também seja rápido nessa avaliação, né? Examinar a boca é bem fácil. Você com uma lanterna, abaixa um palito de dente, né? Vê se tem alguma ferida. Você vê se tem algum machucado na boca, qualquer ferida na boca que também perdura mais de 15 dias, aftas que durem mais de 15 dias. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, qualquer machucado na boca, coisa na boca que fica doendo mais de 15 dias, ferida na boca, um vermelhidão na boca. E aí é bem mais visual normalmente, né? Mas como é que você vai conseguir ver a laringe? Eu não consigo ver dentro da garganta, né? Então, a gente lança a mão de alguns auxílios para fazer esse exame físico, a semelhança que faz endoscopia para ver o estômago e assim por diante. A gente tem uma câmera que a gente consegue entrar pelo nariz, é um procedimento indolor, tranquilo de ser feito, ambulatorial, requer apenas alguns cuidados, um pouco de anestesia do nariz, mas nada muito complexo. E com a câmera você vai até a parte do fundo da laringe, lá no final da língua, né? Lá na parte de trás da garganta, e a gente consegue visualizar a prega vocal, a gente consegue ver
A supraglote. A gente tem lesões precursoras do tumor. Muito a semelhança do que tem na ginecologia, de fazer Papa Nicolau, é bem semelhante. Então, nós temos alterações na mucosa que são lesões pré-malignas. Ainda não é o câncer em si, mas está caminhando. Está caminhando. A leucoplasia que você falou. Que é a leucoplasia, né? Que é uma lesão que fica branca mesmo, né? Por isso que chama leucoplasia. E existe a eritroplasia também, é uma lesão vermelha, que são as duas lesões pré-malignas de toda a mucosa, da cavidade oral, pelo menos, é assim que funciona. Então, a leucoplasia tem uma taxa de conversão para tumor de 6%. É pouco. É pouco, mas aí depende do lugar onde ela está. Mas então, já alerta, né? Já alerta. Então, nem toda leucoplasia é câncer. Tem muita leucoplasia que vem por trauma, por refluxo, o próprio tabagismo da leucoplasia. O Bazuca, pelo visto, deve ter tido uma leucoplasia, ele vai contar, acho que ponto do refluxo, né? Exatamente. Que ele estava tendo, né? Acho que esse é até um ponto para a gente marcar, porque tem muita gente tem umas perguntas do canal, né, dos fatores de risco em relação a câncer de laringe, né? Um deles falou de fumaça de caminhão, poluição, refluxo. Então, até para você marcar assim, quais são os fatores de risco para câncer de laringe? Definitivo, assim, que a gente sabe, com certeza, é o binômio fumar e beber. Esse é um binômio muito ruim, né? Mas só fumar já é ruim. Só fumar aumenta quase 9 vezes a sua chance. Só beber umas 5 vezes. Aí eu, quando falo beber, é bebida de álcool diário, grande quantidade, né? E o somatório, o sinergismo dos dois, os dois agindo juntos, aumenta em mais de 100 vezes. Então, a probabilidade dos dois em ação juntos é muito grande. E aí nós temos, para câncer de cabeça e pescoço, atualmente, o HPV entrando muito forte, a infecção pelo HPV, principalmente, não tanto para laringe, que é o caso aqui, mas mais para a cavidade oral, né? Para o final ali da língua. O HPV é bastante prevalente, comum de causar câncer em cavidade oral no mundo. No Brasil não é muito ainda, mas a gente sempre está um passo atrás do mundo, né? Em algumas coisas, nessa também. Mas o HPV seria o fator, o segundo fator, depois de álcool e tabaco, é o segundo fator mais prevalente. E aí vem coisas que são um pouco mais incomuns, mas também acontecem. Então, trauma crônico, refluxo, bebidas muito quentes, mas aí assim, precisaria ter grande quantidade dessas coisas. Não é tomar um chá de vez em quando que vai fazer alguma coisa, isso aí não. Mas, então são essas. Esses são, acho que os que a gente tem mais é que focar. No seu caso, você não fumava nem bebia, né? Não fumava. Não fumava. Não fumava e... Bebia socialmente. Bebia socialmente. Mas eu acredito que o refluxo deva ter estimulado, porque eu tinha um refluxo muito agressivo, né? Tá. Eu tinha uma hernia de hiato grande, então tinha queimação no peito. Pigarro, que você descreveu. Isso se estendeu por um período. Tá. Então, Você já tinha isso há muito tempo antes do diagnóstico? fiquei com refluxo por um período muito longo. Tá. Vamos falar da parte do que você fez o diagnóstico. Fez o diagnóstico, ok, estou com câncer de laringe. E aí? O médico conversou com você das opções de tratamento? Como que você fez? Sim, a partir do diagnóstico, a opção era, inicialmente, como era um tumor pequeno, né? Inicialmente o tratamento foi a radioterapia. Né? A indicação de radioterapia, teoricamente, teria que ter solucionado, né? Então eu fiz 40 sessões de radioterapia, né? Deixa eu perguntar para o Murilo, quais são as opções de tratamento para câncer de laringe? Vai Depende, né? Depende de famosa resposta que todo médico adora. Depende. No Brasil, a maioria esmagadora das pessoas chegam num estágio muito avançado da evolução da doença. Daí a importância do Júlio Verde, hein? É isso. Eles protelam demais. A nossa saúde pública já contribui, em parte, para essa lentidão do processo. O Bazuca, ele teve perspicácia, né? Ele ficou rouco, ficou disfônico, ele foi logo procurar, então ele ainda conseguiu fazer um diagnóstico num momento bem precoce da evolução, ele ainda tinha uma lesão pré-maligna, então ele ficou um tempo acompanhando, então ele foi ligeiro no tratamento dele e isso com certeza repercute na qualidade que ele tem hoje da recuperação, né? Quanto mais você protelar e o tumor vai avançando,
mais depauperado a pessoa vai ficando, porque ela não consegue comer, então ela vai chegando mais desnutrida no momento do tratamento. Então, depende de muitas coisas. Então, depende da nutrição do paciente, depende do status geral do paciente, depende do grau de avanço do tumor. Mas, em geral, nós temos 3 opções. Duas, uma cirúrgica, que envolve uma cirurgia, e as que não envolvem inicialmente a cirurgia, que é com rádio ou quimioterapia, a depender do grau de evolução da doença, você pode associar. E ainda existem alguns protocolos atualmente em que você pode começar com rádio, espera o tumor diminuir para tentar fazer uma cirurgia menos agressiva no futuro, mas em princípio isso é mais peculiar, digamos assim. Digamos que o tratamento são os que envolvem cirurgia, e existem uma gama de cirurgias possíveis, tanto cirurgia endoscópica, dá para fazer pela boca, para lesões menores, né? Então, lesões pequenas, casos menores, você pode fazer uma cirurgia pela boca, a gente chama de laringoscopia de suspensão, né? Vai lá, anestesia, aí o paciente dorme, né? Não dá para fazer com o paciente acordado, precisa ser no centro cirúrgico, e aí usa um equipamento que abre a laringe, a gente consegue operar pela boca mesmo, com auxílio de alguns equipamentos. E existem cirurgias abertas também, que você secciona a pele, você abre a pele do pescoço, abre a laringe, consegue operar lá dentro e fecha a laringe, fazendo algumas cirurgias parciais da laringe. E existe o extremo, que é a laringectomia total, que o Bazooka acabou precisando fazer dessa, que ele vai contar, que é para casos em que você tira tudo. E você pode sim começar, dependendo do grau de evolução do seu tumor, começar com tratamento com radioterapia exclusiva, que é um bom tratamento, quando bem indicado, resolve boa parte das lesões de laringe. Tem, obviamente, algumas vantagens frente à cirurgia, evita a cirurgia, né, em grande... E existe muitas vantagens, às vezes, em se evitar a cirurgia, porque sempre que você opera a prega vocal, vai ter alguma alteração fonatória, de voz, vai ficar com alguma sequela. Então, tem um apelo grande o tratamento radioterápico, quando bem indicado para lesões menores. Com a intenção de curar ainda. Sempre com a intenção de curar. Se a gente pegar um câncer inicial, só a radioterapia ela consegue curar mais de 90% das vezes. Ótimo. Eu fui a exceção. Conta aí. Então conta fiquei da nesses trajetória aí. 10%. Da Eu radioterapia. acho que eu fiquei na exceção em tudo, né? Eu não era fumante, fui acometido por um câncer de laringe, né? Fiz uma radioterapia que, como o doutor disse, a chance de cura era de 90%, eu entrei nos 10% e tive a recidiva, né? Daí teve a recidiva. Então, fez a radioterapia, continuou acompanhando, Continuei acompanhando por 4 anos, né? daí notou que estava piorando. Aí começou a voltar os sintomas, todos aqueles sintomas que o doutor falou, voltou. Rouquidão, Acabou a radioterapia. rouquidão, dor para engolir. Aí, laringoscopia de novo. Aí, laringoscopia não aparecia na laringoscopia. Ressonância magnética não apareceu. Foi aparecer numa tomografia. Aí mostrou que tinha um nódulo lá. Aí mostrou que tinha já bem evoluído, já estava. Aí não teve outra, pelo menos foi me passado, não teve outra alternativa a não ser fazer a laringectomia total, remoção da laringe. E como é que foi para você essa notícia? Porque isso aí é um ponto impactante que talvez sirva para as pessoas também que estão assistindo em casa. A pessoa veio, o médico falou assim, é o seguinte, a gente vai ter que fazer a laringectomia, que é tirar a sua laringe. E ao tirar a laringe, dificilmente você vai ter dificuldade em falar. Exatamente. Como é que foi o impacto para você? O impacto foi grande, bem grande. Fiquei, assim, emocionalmente bem abalado, né? Eu tinha visto alguns pacientes que tinham feito a laringectomia lá no hospital e vi, né, um pouco da condição deles. Então, você já se vê naquela situação, né? Sim. Você fala, bom, minha vida a partir de hoje mudou, né? Então, foi um impacto emocional bem grande. E daí foi lá, então ele tirou a laringe completa, né? Tirou toda a laringe e daí você passa a respirar pela traqueostomia. Eu acho que as pessoas... então vamos tentar explicar para as pessoas o que é isso aí que você tem. Aqui. O que é a traqueostomia? Porque agora o ar entra por aqui, certo? Exatamente, a gente não respira mais pela boca e pelo nariz. Né? O doutor pode explicar melhor. O tubo... Tirou o tubo, tirou a comunicação. Desconecta o tubo. Exato, você desconecta, você tira essa parte
parte mais dura que a gente sente aqui, e a traqueia você põe na pele. Então a pessoa passa a respirar, quando se faz uma laringectomia total, passa a respirar em definitivo por esse orifício que chama de traqueostoma, né? Às vezes quando a pessoa tem um parente que vai para UTI, fica muito tempo, tem um derrame, ou teve muita gente que, Covid. infelizmente do Covid, a pessoa pode ficar muito tempo entubada e fazer uma traqueostomia temporária, que não é esse o caso, não tem nada a ver com isso aqui. Depois você tira e depois que a pessoa reabilita e ok, fica tudo normal, volta tudo a funcionar. Essa não, essa na verdade você tem um comprometimento do funcionamento da laringe. E a partir do momento em que eu não vou ter mais uma laringe que funciona, ou seja, ela não consegue engolir corretamente, ela não consegue falar corretamente, Tirou a corda vocal. ou ela não consegue respirar corretamente, chega um determinado momento em que eu preciso remover a laringe, porque não dá para ter um tubo duro, seco. Você vai broncoaspirar, o paciente vai engasgar quando come, aumenta o risco de fazer uma pneumonia, e aí também a solução fica pior do que, não adianta ficar tendo pneumonia uma vez por mês, vai acabar tendo algum problema mais grave e isso não é compatível muito com a vida, né? Então, quando a laringe não funciona mais, em última instância, você acaba removendo a laringe por completo, né? Uma cirurgia que realmente impacta bastante na qualidade de vida do paciente. O Bazooka está aqui, não vai deixar eu mentir. Perde a voz, tem um estigma importante por conta da traqueostomia, as pessoas vêm, ficam olhando, a gente sabe disso, as pessoas não querem mais sair, não quer comer em público, não quer fazer uma série de coisas, mas a grande vantagem de trazer o Bazooka aqui é que dá para mostrar que existe uma luz no final do túnel, a pessoa consegue sim com apoio da indústria, apoio dos médicos e de outros profissionais, de outras pessoas que fizeram esse tratamento, né? Fonoaudiólogo. Entra um monte de gente, né? Mas mais da pessoa do Bazooka, né? Ele vir aqui e mostrar que, olha, dá para fazer, dá para reabilitar, temos formas de fazer isso, e não é o final do caminho, né? Isso é até legal. Como é que foi esse processo pós-cirurgia, sem falar? Como é que foi a reabilitação? Como é que foi essa parte? Eu acabei demorando um pouco mais do normal para colocar a prótese, né? Eu tive algumas complicações, fístulas, então eu tive que aguardar para colocar a prótese. Ficou sem falar, né? Fiquei sem falar esse período, né? Então é uma experiência... Meses. 5 meses. Sem falar. 5 meses sem falar, né? Mas após a hora que a gente coloca a prótese, aí você vê que realmente você está tendo uma nova chance. Eu acho que virou uma chave assim na cabeça depois que eu consegui voltar a falar. Porque esse período que você fica sem falar, você não acredita que você vai voltar a falar, porque eu não via ninguém falando. Né? Então você fala, mas como que eu vou voltar a falar, né? Retirou a laringe, né? Então é um processo demorado, que é o que a gente falou, envolve muitas pessoas lá no hospital, parte fonos, a própria equipe médica. Então eles foram trabalhando o meu psicológico, entendeu? Não fica calmo, você vai voltar a falar, requer tempo, tem que se reabilitar primeiro, né? O duro é aguentar todo esse tempo. Pra gente, 5 meses. Mas não sai a voz. Não sai a voz. Você fala e não tem som, você não projeta som, né? E também nesse período você também parou de sentir o cheiro, né? Sim, você perde até hoje, né? Meu olfato é 5%. Porque o ar não vem mais por aqui. Porque como você não inala, né? Mas o ar, então você não aspira cheiro, nada, né? O olfato também, o paladar, perdão. Muda o paladar. O paladar perde também um percentual bom aí. Murilo, como é que ele consegue falar? Acho que as pessoas devem estar perguntando aqui. Olha, ele tirou a laringe. A laringe é onde estão as cordas vocais que dão som. Como ele consegue falar? Muito bom. Bela oportunidade da gente falar sobre isso, né? Tem hoje, ao longo da história da medicina, várias formas de reabilitação fonatória foram testadas e tentadas ao longo dos anos. São 150 anos da primeira laringectomia que foi feita agora, no ano passado.
Então tem 3 formas, para não ficar esticando demais a história médica aqui. Então a gente pode falar com a voz do esôfago, que a gente chama de voz esofágica. Esse seria tem custo nenhum, né? O único custo é a fono, gasta muito exercício com a fono, mas todos requerem muita fono. Sim. Então você vai na fono e o paciente aprende a projetar o ar pela boca. Engole ar. Ele engole ar e ele usa esse ar que ele engoliu, né, antes de chegar no estômago. Então ele vai aprendendo isso por etapas e ele usa esse ar que ele projeta com a boca para falar. Então ele não precisa, como vocês viram aqui o Bazuca usando a mão, né? Ele não precisa usar a mão para nada, então ele não precisa ocluir nada, mas ele tem uma qualidade de voz bem pior, assim, é mais entrecortada a fala, porque ele precisa projetar o ar e falar. Então ele acaba conseguindo falar 1 ou 2 palavras por vez. Tá. Então a voz fica cortadinha. Então ele é eu, quero. Eu engulo o ar, falo. Quero. Tá bom. Então dá para falar, dá para entender. Uhum. Temos bons faladores de voz esofágica, mas realmente é uma voz mais difícil. Outra forma é a laringe eletrônica, das mais comuns, que é aquele aparelho que você encosta aqui e ele projeta um tom e esse tom passa por dentro do tecido e com essa vibração que causa dentro do tecido, ele projeta essa vibração para fora. Então, não sai pelo equipamento a voz, sai pela boca do paciente, tá? Mas esse é o inconveniente. Ele perde a mão, tem o tempo da bateria do negócio. Quando a bateria acaba, ele precisa carregar, não consegue falar. E fica com uma voz bem robotizada, né? E a terceira forma, tem outras, mas dessa mais comum, que é o que a gente está aqui mostrando para o pessoal poder aprender, é uma prótese traqueoesofágica. Que é essa aqui, ó. Quiser ver, Ortega? Ela comunica, ela faz uma comunicação entre a parede de trás da traqueia com a parede da frente do esôfago. E aí, quando o paciente oclui, como a gente está vendo aqui o Bazuca fazer, né? Quando o paciente oclui o traqueostoma, o ar passa por dentro da prótese, vai para a boca e ele usa esse ar para falar, que dá uma qualidade fonatória muito boa, né? Dá para ter uma conversa tranquilamente aqui, dá para conversar com o Bazuca numa boa aqui. E ela é uma prótese unidirecional, então o ar passa, mas a comida não. Perfeito. Então o paciente não tem problemas de aspirar, engasgar, nem nada do gênero, ele não vai ter pneumonia, ele não vai ter nada. E ele consegue fazer uma reabilitação, precisa pôr a prótese, precisa fazer fono, precisa um tempo de reabilitação, né, que coloca e sai cantando uma ópera. Não, sim, não é assim. Mas ele coloca, ele tem um treinamento, não é um treinamento a perder de vista, é um treinamento mínimo. Ele já consegue se comunicar muito bem. A gente podia perguntar pro Bazuca como é que foi com ele aí. Como é que foi com você? Então, comigo foi bem rápido. A partir do momento que eu coloquei a prótese, você começa a falar de imediato. Uhum. Né? É lógico, para você melhorar, requer treinamento, né? Uhum. Aí entra os trabalhos da fono, né? Fazer exercícios, tudo. Para conseguir falar... porque daí você vai melhorando, né? Sim. Quanto mais você faz exercício, assim, para você ter elasticidade né? Do esôfago, da faringe, né, doutor? Aí melhora a qualidade vocal, né? Uhum. Quanto mais você exercita, vai melhorando, né? Mas a partir do momento que coloca a prótese, você já fala imediatamente. Então, a pessoa ela sai de mudo para... Ela volta a falar. É uma experiência que não tem como, sabe? Você explicar que você tá ali mudo, de repente, oi, sai a voz. Então, é maravilhoso. Essa prótese ela é sensacional. E ela me permitiu uma qualidade vocal muito boa, né? Eu me comunico bem, voltei a trabalhar. Então, você trabalha com vendas, Trabalho com vendas, que é pura comunicação, né? Falar o tempo todo. Falo o tempo todo, visito muitos clientes. E tem um pouco do que o doutor estava falando, aquela questão inicial, né? De hora que você sai, né? Para, vamos dizer, para a vida normal, né? Que até então você não tinha uma deficiência, vamos dizer assim.
Então, a partir daquele momento você tem uma deficiência, né? Então você tem que administrar isso também, trabalhar a parte emocional, né? Então. E você voltou à vida normal. Eu voltei à vida normal, Eu voltei a trabalhar depois de 8 meses da cirurgia, né? Apesar quando eu voltei, estava a época da Covid, né? Que tinha começado. Então eu não precisei, vamos dizer assim, me locomover tanto. Tá bom. Né? Então isso me ajudou um pouquinho, assim, porque fiquei trabalhando mais home office, né? Então deu tempo de eu ir trabalhando essa parte psicológica toda, né? Mas no começo eu tinha muita vergonha de ligar para as pessoas. Você ligava o telefone, a pessoa desligava, não entendia o que eu estava falando do outro lado. Né? Então tem esse aspecto a ser superado, né? Tem muita superação, né? Adaptação. Fantástico. Muita adaptação. É um exemplo. Muita adaptação. É um exemplo. Só o fato de conseguir falar como você está falando, eu acho que grande parte das pessoas que estão assistindo a gente aqui, elas não têm a dimensão da importância Não, disso. não tem. Nossa, é um negócio impressionante. E coloca a pessoa de volta pro mercado, né? Não é que inserido novamente. não é que o estigma termina, né? Ainda tem alguma coisinha, mas com certeza a autoestima do paciente melhora bastante, tanto que é possível retomar a vida normal, com algumas limitações, claro, por conta da doença, óbvio. Requer cuidado, como tudo na vida, né? A prótese requer cuidado. Isso tem uma pergunta, isso tem no SUS? Tem no SUS. Tem no SUS. isso é importante Você saber. pode colocar imediatamente na hora da cirurgia, a gente chama de colocação primária, ou você pode colocar depois, no neobazuca, fez a laringectomia e tal, e aí você coloca num segundo momento. Tá? Então, a primeira vez que coloca a prótese é uma cirurgia, precisa ir para o centro cirúrgico, quem não tem, ou está fazendo a cirurgia de laringectomia e está colocando naquele ato, Sim. ou não tem, como ele teve, precisou ir para o centro cirúrgico para fazer. Mas depois as trocas, e precisa trocar, claro, né? É um corpo estranho, né? Então vai ter. No esôfago. Né? Vai ter algumas coisinhas, por isso que precisa fazer manutenção, precisa limpar, precisa cuidar, precisa tomar as medicações quando forem indicadas. Então tem uma série de coisinhas para você ir fazendo para a coisa funcionar, né? Tomar iogurte. Então tem algumas coisinhas para a coisa funcionar legal. E fazer as substituições quando for necessário fazer a substituição. E a substituição ela é feita no consultório. Você não precisa mais ir para o centro cirúrgico nem nada. Você faz no consultório mesmo, você pode fazer a substituição. Tem o equipamento, né? Na hora que a empresa que disponibiliza a Atos tem o equipamento, vem todo montadinho ali, você só Troca. precisa ter um mínimo ali de ter visto uma vez, pelo menos. E aí você faz a troca com o paciente ambulatorialmente, bem tranquilo. E raramente problemas nesse momento. E do ponto de vista da doença mesmo, como é que tá? Agora está estabilizado, você faz acompanhamento, toma algum remédio específico, faz algum tratamento específico ou está tudo certo? Faço só acompanhamento. Só acompanhamento faz tomografia, né? Uma vez por ano. O acompanhamento é semestral, né? Vou no médico cada 6 meses. Aí faz exame de sangue, né? Mais tranquilo. E a prótese, a minha em média, cada 6 meses. Cada 6 meses ela é o prazo que ela dura, né? Perfeito. Tem pacientes, parece que duram mais, né? Mas cada caso é um caso, né? Então, no meu caso, basicamente, cada 6 meses aí eu tenho trocado ela nesses quase 5 anos, né? Que eu fiz a cirurgia. No dia a dia é mais os cuidados com Cuidados, a né? Tem o estoma, né? O estoma, ele gera muita secreção, o estoma, né? E não tem por onde sair, então ele tem que sair aqui pelo orifício do estômago, né? Então a gente tem que estar limpando toda hora, né? Com bastante frequência. Esses filtros que a gente utiliza, né? Tipo esse que eu estou usando, eles diminuem muito essa secreção. Então o paciente que não usa, a gente vai mostrar depois, né? Os adesivos e os filtros, ele tem uma secreção maior. E mais risco de contaminações, né? Porque fica entrando o ar direto. Sim. Então pode entrar poeira, algum micro-organismo, né? Então a gente utiliza aqui esse adesivo e um filtro, né? Essa válvula que eu uso, teoricamente eu não preciso pôr a mão.
Eu posso falar sem ocluir. É. Mas como eu me acostumei, vamos dizer assim, né? Fui treinado, então eu me sinto bem assim, segurando, né? Então eu alterno um pouquinho, mas dá para falar também sem utilizar as mãos aí. É que eu já fiquei meio treinado com isso, então me habituei. Fono você não precisa fazer mais, você fez na Não, época eu fiz na época bastante. Agora não mais. Acredito que nunca seria demais, né? Porque a fono sempre ajuda, os exercícios da fono ajudam na mobilidade, né? Na elasticidade da parede interna, né? Então é sempre bom. É sempre bom. Tem dia que a gente sente que tá mais rígido. Hoje é um dia, não sei porquê. Eu senti que minha E hoje tá falando bastante. tá um pouco mais rígido. Não, eu falo o dia inteiro, normalmente. Ah, então tá. Eu quero te parabenizar. Você vou dar um tintim, vou dar um tintim. Vamos dar um tintim aqui pra ele, porque realmente é sensacional. Passou um perrengue. Parabéns. Acho que é um exemplo bom para as pessoas que estão assistindo a gente também. Que vai olhar que se tiver esse problema parecido com o dele, falar, olha, tem esperança de ficar como você. Acho que você é um exemplo. Você está falando da história do filtro. Vamos ver se a gente consegue mostrar a imagem do filtro. E aí você mostra pra gente melhor a história do filtro. Ah, legal. Ali a gente está vendo, né, a prótese, né, doutores? Lá dentro do estômago, né? Essa prótese aqui, que é a prótese fonatória, que é colocada lá dentro do estômago. E aqui é o adesivo e o filtro, né, que os pacientes usam. Né? O adesivo que fica coladinho ali de volta do estômago. E o filtro, né? O filtro que filtra o ar. Literalmente um filtro. Filtra o ar. Essa tampinha que vai na frente. Ele aquece o ar, ele filtra o ar para não entrar impureza, né? E tem a parte estética também, né? Que o doutor tinha comentado. E que fica ali, não fica aquele buraco aparecendo. Porque tem muita gente que põe um paninho mesmo. Às vezes põe ali um paninho, uma camisetinha. Todo mundo coloca alguma coisa na frente do traqueostoma. Coloca alguma coisa na frente do traqueostoma. Mas qual que é a importância do filtro no final? O filtro, como o Bazuco falou, ele funciona à semelhança do nariz, né? Ele vai tirar as impurezas. Então, se entrarem menos impurezas no pulmão, o pulmão vai reagir menos a elas. Então, vai ter menos secreção, menos problema, menos infecção pulmonar, menos uma série de coisas. Né? Isso aumenta a vida útil da prótese que ela está colocando. Sim. E aumenta a vida do próprio paciente, né? O paciente fica muito melhor, não é só né? uma questão estética, na verdade ela tem uma função. Ela tem uma função, claro, né? Obviamente os filtros têm um custo, tal. Boa parte do Brasilzão aí não consegue fazer aquisição, mas seria de bom tom que conseguisse, assim, né? E não colocar só um paninho ali na frente. Minimamente, pelo menos um pano, mas com certeza o filtro é muito superior a um paninho que é colocado ali na frente. E aproveita e esconde um pouco, então dá uma disfarçada do ponto de vista de estigma, né? Do paciente que fica estigmatizado, né? E protege a traqueia, né? É onde está entrando, né? Se passar um caminhão soltando vapor, fumaça, vai direto, né? Não tem o que fazer. Então, partículas, até um inseto pode entrar, então. Sim. Vamos mostrar, eu acho que vale a pena mostrar o antes e depois aqui. Vamos mostrar um pouco das fotos do antes e depois dele aqui para reforçar o quão bem você ficou depois do tratamento. A pescoção bonito que tinha lá. Aí eu tô com a minha mãe, com a minha irmã. Aqui tô com o pessoal em casa, em festa, minha filha, meu filho, minha esposa. Perfeito. Foi um pouco antes da cirurgia. Foi um pouco antes da cirurgia. Aí já foi alguns dias depois da cirurgia, né? Tá certo. Alguns dias depois. Você tá com a sonda nasogástrica? Fiquei com a sonda nasal, acho que 3 ou 4 meses eu fiquei com a sonda. Que aí o alimento vai por ali, né? O alimento vai pela sonda nasal. Perfeito. Até cicatrizar, fechar tudo. Aí eu tive que começar a fazer as contenções, né? Por causa que eu comentei que eu tive fístula, né? Então eles colocavam essa atadura no pescoço, assim, fazia bastante. Interessante nessa foto aí que você aparentemente mantém um bom humor, hein? Eu consegui, graças a Deus eu consegui manter o bom humor. A não ser quando eu tava bem mal mesmo, né? Curiosidade, o que te fez, qual foi o alicerce dessa seu equilíbrio mental aí? Um conjunto, né? Minha família, né? Minha esposa, meus irmãos, meus filhos. A própria equipe médica, eu peguei uma equipe médica maravilhosa, sabe?
que me tratava ali com muito carinho ali todo dia, sabe? Tá bom. Então, acho que tudo isso foi um conjunto, né? Perfeito. Porque a cirurgia, ela vem um pacote grande depois da cirurgia, de muitas coisas, né? Para até você realmente se recuperar. Então, e eu fui meio que declinando, né? Mas depois veio, ó, aí já voltei a trabalhar, acho que foi, ó, já tá gordinho, meio barrigudinho. Já tinha voltado a trabalhar, que é na loja de um cliente meu que eu atendo, eu trabalho na área de joalherias, relojoarias. Então eu saio trabalhar todo dia, vou lá, converso com meus clientes. O pessoal me recebeu muito bem, porque eu atendo eles Há muito há tempo. quase 20 anos, né? Então tive também esse apoio no ambiente profissional. Acho que a parte profissional é muito importante para a reabilitação. A pessoa volta, né, se sentir produtiva, né? Sim. Fantástico. Não se sente excluída, então Voltou ao seu emprego voltei anterior, meu né? trabalho, o pessoal da empresa me deu super suporte. Vamos dar um tintim. Não sei se... Não, fantástico. De novo. Não sei se ficou... Recebi o convite da Atos, né, hoje sou embaixador da Atos, Eu acho que é um então eu excelente. levo, vamos dizer, Você leva esperança para as pessoas. levo exatamente essa possibilidade de Uma referência. de poder continuar. Acho que principalmente para quem recebe o diagnóstico, né? Que justamente Exatamente. pensando, e como é que vai ser depois, né? Até estava falando, tem gente que fala, eu prefiro não operar, porque vou ficar sem falar. Então, você acha E é que... bem comum isso. Eu vi vários pacientes lá nessa condição, né? Autoestima lá embaixo, depressão. Então acho que é legal ver você, bom. essa ideia que é legal, uma referência. essa é a mensagem que a gente quer passar, né? Exatamente. Que existe uma possibilidade aí da pessoa dar continuidade na vida dela, não é o fim. Para finalizar, vamos reforçar a história da prevenção, que é a campanha do Júlio Verde. Vamos reforçar. Então, só reforçar 2 pontos, né? Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, os fatores de risco. Olha lá, nosso Júlio Verde lá. Os fatores de risco e os sintomas dos principais problemas para procurar logo ajuda, né? Então, Perfeito. Então, os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço disparado na frente é o álcool e o tabaco, principalmente em associação, os dois. Temos a infecção pelo HPV. O inconveniente é que atualmente nós não temos uma forma eficiente de fazer esse diagnóstico em cabeça e pescoço. Estamos trabalhando para isso, mas temos uma forma um pouco mais eficiente de fazer isso na parte ginecológica. Mas na parte em cabeça e pescoço ainda não temos uma forma eficiente de se fazer o diagnóstico, mas existe uma boa prevenção, talvez a vacina do HPV no futuro, ainda coisa que ainda está em estudo, mas aparentemente deve ser, a prevenção acho que vai vir via vacina. Então, A vacina que a gente tem hoje, que é ginecológica, né? Ela serve para... ela serve. Esse tipo de Então, situação. falando especificamente do HPV, serve, aparentemente. Tem até um estudo que saiu agora, em que tem benefício, inclusive, vacinar os meninos. Então, temos que vacinar tanto os homens quanto as mulheres. Provavelmente é isso que a coisa vai evoluir. Claro que a indústria sempre tem um interesse nisso. A gente tem que tentar, ao máximo, se blindar disso. Mas, aparentemente, a vacinação deve proteger, assim como já protege para o surgimento do câncer de colo do útero, né, na área ginecológica. Provavelmente vai proteger do surgimento do câncer de cabeça e pescoço, dos cânceres relacionados ao HPV, né? Então, provavelmente a prevenção vai ser no intuito da vacinação. Então, é fumar e álcool, né? Essa eu acho que é a prevenção. Porque o resto é bem mais difícil. Então, seria má higiene oral. Então, quem tem dentes em má qualidade tem que tratar. Quem tem uma prótese que está mal encaixada na boca, isso a gente vê com moderada frequência. Aquela prótese que às vezes o paciente engorda, emagrece, fica com a mesma prótese muitos anos, a prótese não encaixa muito bem, e aí ele começa cronicamente a bater aquela prótese num cantinho ali, e aquele machucado crônico pode causar no longo prazo uma alteração. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? De higiene, autocuidado, buscar uma boa alimentação. e se ficar rouco? Aí os sintomas vai depender um pouco da localização, mas normalmente nós vamos ter algum machucado na boca ou afta que dure mais do que 15 dias, é algo que deve chamar a atenção. Uma rouquidão
que dure mais que 15 dias também deve chamar a atenção. Qualquer dificuldade para engolir ou dor para engolir também tem que chamar a atenção, principalmente se você tem algum dos fatores de risco, né? Então, se começa a aparecer uma dificuldade de engolir e você fuma, não fica dando sopa, né? Não fica dando trela, né? Vai rapidamente procurar ajuda. Alguma íngua no pescoço, um abaulamento, né? No caso de tireoide, uma tireoide volumosa ou uma íngua no lateral do pescoço, qualquer coisa que mude a anatomia do seu pescoço, que você esteja habituado. O pescoço é algo meio fácil, mulher mexe muito no pescoço por conta de serviço estética, homem faz a barba, então a gente se conhece mais ou menos, né? Então fique atento a esses sinais e procure, né, um profissional. Pode ser um dentista para ver sua boca, pode ser um otorrinolaringologista, pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, ou um profissional da sua área, ou um profissional médico que você tem acesso na sua localização, né? Sim. Aí não importa, pede para ele olhar a boca, família, né? Médico da família, olha minha boca aí, vê se tem alguma coisa, né? Uma lanterna, a luz do telefone celular, bate uma foto e vamos ver o que tem aí. Muito bom, hein? Muito bom. Acho que muito bom, hein? Acho que deu, acho que valeu. Quero agradecer. Fantástico, obrigado. Daqui a pouco eu te dou um abraço aqui. Obrigado mesmo. E a todos vocês aí que estão assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários aqui o que vocês acharam desse novo episódio do Doutor Ajuda Cast. E é isso aí. Até a próxima vez. Tchau, tchau pra vocês, pessoal.